E agora você vai acompanhar uma entrevista exclusiva, feita pela internet, mas exclusiva, com o Alessandro Faganello. Ele é economista, ele está à frente de uma das principais empresas de corretagem do país e ele fala sobre câmbio, fala sobre como que esse câmbio pode se comportar e os fatores dentro do contexto que o influenciam. Quem conversou com ele foi Walter Pulga Jr. Veja. Faganello, muito obrigado por ter recebido, e atendido o nosso pedido. Vamos falar sobre o que está ocorrendo com o dólar. Você acompanha minuto a minuto aí o que ocorre com o dólar. Essa alta acentuada que não para, apesar da atuação do Banco Central, ela ocorre por quê? Está todo mundo perdido nesse mercado de câmbio, Faganello? Está todo mundo atrás aí dos motivos que levam o dólar a ter essa variação tão grande. E eu não vou negar para vocês que até o Banco Central, ele tem buscado aí, através do presidente Roberto Campos Neto, aí deu algumas declarações nas últimas semanas, dizendo que eles estão fazendo um estudo a respeito disso. Bom, você sabe que tem uma série de assuntos, e a gente conversou um pouquinho no começo do ano, antes da pandemia. Eu me lembro que eu tinha comentado contigo o seguinte, vamos tomar cuidado no segundo semestre, porque nós vamos nos deparar com dados que vão de encontro às eleições nos Estados Unidos, que já por si só é algo muito importante, né? E aí, pensando que era só isso lá atrás, você pensou assim, bom, no segundo semestre você vai ter uma situação que pode trazer uma volatilidade maior, e em meio a tudo isso a gente se depara com uma pandemia, lockdown lá atrás, questões que envolvem crescimento global, e aí, meu amigo, muda totalmente o cronograma de visualização do mercado financeiro, porque ele passa a olhar para exatamente tudo que está acontecendo. Qual que é a maior preocupação hoje do mercado, de modo geral? A recuperação econômica global. O que o mercado quer? Que ela aconteça em formato de V. O que é esse formato de V? Ela caiu abruptamente, sobretudo no mês de abril, aí, onde a intensidade do lockdown na maioria das praças mundiais foi muito grande. E agora, no segundo semestre, a ideia é que ela começasse a ter uma recuperação maior. Porém, o que está acontecendo? O que se percebe é que esse crescimento ainda está sendo colocado sob cheque no formato de V, porque o crescimento é desigual. Se você pegar aí na zona do euro, por exemplo, ela tem demonstrado uma recuperação um pouco melhor, já nos Estados Unidos nem tanto. Nos Estados Unidos ele vem se recuperando, é a maior economia do mundo, mas dizer cravar que ela vai se recuperar em formato de V ainda não é possível. Por quê? Nós temos aí um mercado de trabalho americano que sofreu um tombo muito grande. Antes da pandemia, era o maior boom da história dos empregos nos Estados Unidos. E, de repente, em um mês e meio, 2, 3 meses, são mais de 30 milhões de desempregados. E aí, o mercado passa a olhar para tudo. Como é que vai ser a evolução da recuperação do mercado de trabalho americano? O que isso aí pode influenciar nas commodities? Petróleo, por exemplo, você deve ter acompanhado, você acompanha tudo aí, né? Houve aí uma redução no preço do petróleo, chegou a bater zero alguns meses atrás. Inclusive, naquela época, eu lembro que a China saiu comprando e comprando bastante. Agora está vendendo e vendendo bem, né? Porque mesmo com todas as preocupações, ele agora está em torno dos seus $40, né? E aí a OPEP decidiu reduzir aí, cortar a produção, justamente porque a demanda diminuiu consideravelmente, e existe uma preocupação agora nesse segundo semestre com relação a novos registros de infecções. Está acontecendo em algumas praças populosas lá nos Estados Unidos, tem retardado aí o crescimento, retarda também gasto, consumo, os gastos empresariais, os negócios que poderiam reabrir com mais velocidade não está sendo na velocidade que o mercado considera ser a ideal, para uma recuperação mais rápida, para uma evolução mais rápida, e tudo isso traz um ambiente de incerteza. Um bom trabalho que está sendo feito, inegavelmente, inclusive, para que o dólar consiga pelo menos manter um patamar razoável, não que ele esteja bom, entenda bem o que estou dizendo, é o trabalho dos bancos centrais, que tem injetado liquidez nos mercados, oferecendo aí algumas linhas de crédito, diminuição de juros que você está vendo aí, enfim, está ajudando aí um pouco os mercados financeiros a se comportarem de uma maneira um pouco melhor. Agora, essas incertezas aliadas às eleições dos Estados Unidos, tensões entre China e Estados Unidos que aumentaram demais, Vocês estão acompanhando aí a evolução das tensões entre a China e os Estados Unidos por causa da pandemia, elas são muito grandes, E uma eleição dos Estados Unidos agora em novembro, bem no meio, é natural aí que essa volatilidade seja grande, e aí vai ser ao sabor das notícias, agenda, taxa de juros, se a inflação vai subir nas diversas praças. A intenção desses bancos centrais, Banco Central Europeu,
o Federal Reserve, é que a inflação possa subir um pouco mais, mas como é que a inflação vai subir se o sentimento do consumidor ainda não é dos melhores? Até pouco tempo atrás, essa turma estava em casa. Agora, o retorno ele é gradual. E querer que a inflação suba em uma velocidade maior não vai acontecer, muito provavelmente, e a gente tem que estar atento a todos esses detalhes, porque são eles que influenciam aí no preço aí, não só de commodities, mas do dólar e de tudo mais aí que a gente tem no mercado financeiro. Bom, É nós temos tido uma alta nos preços das commodities, porque o dólar tem tido um baque frente a outras moedas, né? Tem sofrido mais. Frente ao real, ele continua avançando, mas frente a outras moedas, ele recua. O que você me diz? O dólar perde valor lá fora? O que está acontecendo agora é um movimento aí de desvalorização do dólar, tem acontecido pelas últimas semanas, aí, justamente por essa crise, por essa dúvida com relação à capacidade dos Estados Unidos aí, em conseguir aí retomar a sua economia de uma maneira pré-pandêmica. Isso não vai acontecer logo. O Federal Reserve, na pessoa do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central, ele disse o seguinte: está condicionado o crescimento dos Estados Unidos ao controle da pandemia. Só que lá está tendo aí um registro de aumento de casos. Então, por isso que acontece tudo isso no mercado financeiro, né? Se está atrelado ao controle da pandemia o crescimento, e isso não tem acontecido, coloca em xeque aí a capacidade do país conseguir crescer de uma forma mais rápida. Existe aí uma fuga para outros ativos, sobretudo o ouro, né? O ouro tem ganhado muito aí nessas últimas semanas, e o dólar tem se valorizado um pouquinho aí nesse aspecto, né? Como ativo de maior segurança. Mas eu não acredito assim que isso vá continuar aí por um bom tempo, até porque eu creio que no próximo trimestre, final do terceiro trimestre, aí nós vamos ver uma recuperação melhor, não só lá como aqui também, né? Aqui hoje, inclusive, saiu dados da produção industrial brasileira em junho, houve um crescimento aí de 8,9%. É preciso levar em consideração também, porque a Selic, a nossa taxa de juros, ela está num patamar muito baixo e ela tende a cair amanhã. Ela tende a ter um corte residual aí de 0,25%. O que acontece com isso? O investidor estrangeiro que aloca seu recurso por aqui, ele perde um pouco essa atratividade de colocar o dinheiro, porque o retorno não vai ser grande, vai ser menor, e também é mais um fator que pressiona um pouco mais o dólar. Mas, independente de algumas instituições financeiras no Brasil ainda acharem que pode cair, inclusive, abaixo de 2, o Banco Central não tem dado muito essa sinalização, não. Vamos ver o que eles vão decidir aí, o Copom, amanhã no final do dia, o que vem aí nesse comunicado para poder fazer um apanhado melhor aí para os próximos 3 meses, pelo menos. O que a gente sabe é que aqui no Brasil existe uma possibilidade boa do crescimento se tornar um pouco mais visível a partir aí do finalzinho aí desse terceiro trimestre, e daí para frente vamos ver o que acontece. Bom, eu agradeço aí a entrevista do Alessandro Paganello. Como você vê, ele é otimista agora no terceiro trimestre, perspectiva aí de que comecemos uma recuperação, né? O que não será rápido, mas deve ocorrer. Agradeço mais uma vez a sua entrevista, Paganello. Vamos encerrando por aqui.